Olá, querido amigo. Hoje iremos estudar a série sobre o grande conflito dos séculos. Esse será o tema número 1, o episódio número 1, Erguendo o Véu do Futuro. Assim em diante, a gente vai dando continuação do mesmo episódio. Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão vivia em plena comunhão com seu Criador. Entretanto, desde que o homem se separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada desse alto privilégio. Pelo plano da redenção, contudo, foi aberto um caminho mediante o qual os habitantes da terra podem ainda ter ligação com o céu. Isso é algo de louvar. Deus tem se comunicado com os homens mediante o seu Espírito. E a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Durante os primeiros 2.500 anos da história da humanidade, não houve revelação escrita. Aqueles que haviam sido ensinados a respeito de Deus comunicavam seu conhecimento a outros. E este era repassado de pai a filho, através de sucessivas gerações. A preparação da palavra escrita começou nos tempos de Moisés. As revelações inspiradas foram então incorporadas no livro inspirado. Tal trabalho prosseguiu durante um longo espaço de 1.600 anos, desde Moisés, o historiador da criação e da lei, até João, a quem coube resistir às mais sublimes verdades do Evangelho. A Bíblia aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas. É tão lindo, tá sabendo? E no variado estilo de seus diferentes livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são oferecidas por inspiração de Deus, 2 de Timóteo, capítulo 3, 16. Acham-se, contudo, apressas em palavras de homem. O Ser infinito, por meio de seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração de seus servos. Deu sonhos e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi assim revelada, concretizaram os pensamentos em língua humana, em linguagem humana, escritos em diferentes épocas por homens que diferiam amplamente em posição e ocupação, tanto quanto em capacidade mental e espiritual. Os livros da Bíblia apresentam amplo contraste quanto ao estilo, assim como diversidade no tocante à natureza dos assuntos desvendados. Diferentes formas de expressão foram apregadas por distintos escritores. Muitas vezes a mesma verdade é apresentada de modo mais marcante por um escritor do que por outro. À medida que vários escritores apresentam o mesmo tema sobre variados aspectos e relações, poderá parecer ao leitor superficial, descuidado ou preconceituoso que entre estes autores existe
discrepâncias ou contradições. Ao mesmo tempo, porém, o estudioso pensante e reverente, com visão interior mais clara, discernirá aí a harmonia subjacente, sendo apresentada por diferentes indivíduos. A verdade aparece em seus variados aspectos. Um escritor é mais fortemente impressionado com determinada fase do assunto. Ele capta aqueles pontos que melhor se harmonizam com sua experiência ou com sua capacidade de percepção e apreciação. Outro, por sua vez, entende melhor outra fase. Cada um deles, sob a orientação do Espírito Santo, apresentam aquilo que mais vigorosamente lhe impressionou a mente, diferentes aspectos da verdade a cada um, porém uma perfeita harmonia no conjunto. Entenda? As verdades assim reveladas se unem a fim de formar um todo perfeito, adapto para satisfazer as necessidades dos homens. Em todas as circunstâncias e experiências da vida, Deus tem se agradado em comunicar sua verdade ao mundo através de agentes humanos. E Ele mesmo, por seu Santo Espírito, qualificou homens e habilitou-os a empreender esta obra. Ele orientou na seleção daquilo que deveria ser falado e escrito. O tesouro foi confiado a vasos terrestres, mas ainda assim prossegue sendo de origem celestial. É tão lindo. O testemunho é apresentado através da imperfeita expressão da linguagem humana e ainda assim é o testemunho de Deus. O obediente e confiante Filho de Deus contempla-o na glória do divino poder, cheio de graça e de verdade. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, meus queridos irmãos, quando você vê alguém que se levanta e diz que temos que tirar uma parte da Bíblia, pois porque aquela parte era para o povo do passado, foge daquela pessoa. Foge. A Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados por Deus, mas é a palavra de Deus. A Bíblia é um testemunho dado pelos homens, mas é o testemunho de Deus. Deus usou homens santos para escrever a Bíblia, para testemunharem aquilo que eles viram, que eles viveram. Então, não se una com as pessoas ou com aqueles homens que se levantem e querem mudar a Bíblia e querer remover uma parte e deixar uma outra parte e vindo com conversa que aquela parte é uma parte já antiga ou está abolida. Antes, examinai aquela pessoa pela Sagrada Escritura e ver se eles falam mesmo segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do inimigo. Ninguém te engane. Estudar a Bíblia, ler,
estudar e ler é muito diferente. Eu aconselho que estude a Bíblia. Ore, medite dia após dia. E assim entenderás a mensagem que Deus tem para revelar sobre ti. Muito obrigado por estares comigo durante esse tempo. E pelo que parece, meu querido amigo, não te esqueça de se inscrever, de dar um toque no sininho para receber as notificações e não esqueça do teu like e do teu comentário. E nos vemos no próximo programa, O Grande Conflito dos Séculos. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe.